Você sabia que existem motos no Japão rodando há mais de 40 anos, todos os dias, sem falhar? Algumas já passaram de 1 milhão de quilômetros. E não é sorte. Não é porque o dono era rico e definitivamente não é porque a moto era especial. É porque eles sabem de 5 coisas que a maioria das pessoas ignora. Coisas simples, coisas que não dão lucro para a oficina. Coisas que ninguém te ensina porque, bem, não interessa que você saiba. Hoje você vai descobrir esses 5 segredos. E garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para sua moto do mesmo jeito. O primeiro segredo? Esse aqui os mecânicos realmente não gostam que você saiba. Vamos lá. Primeiro segredo. A moto não é um objeto. Parece filosófico, mas não é. É prático. No Japão, ninguém trata a moto como uma coisa descartável. Aqui no Brasil, a gente compra, usa, quebra, vende. Troca a cada 5, 6 anos. Lá não. A moto é vista como uma responsabilidade, quase como um compromisso. E isso muda tudo. Deixa eu te explicar melhor. Quando você trata a moto como objeto, você só olha para ela quando tem problema. Motor batendo? Aí você leva no mecânico. Freio falhando? Aí você se preocupa. Mas até lá, nada. Agora, quando você trata a moto como responsabilidade, você presta atenção todo dia, todo santo dia. Não de forma paranoica, mas atenta. Os japoneses fazem isso naturalmente. Eles ouvem a moto, não é figura de linguagem. Eles realmente escutam. Toda vez que ligam o motor, prestam atenção no som. Toda vez que andam, sentem a vibração. E qualquer mudança, por menor que seja, é investigada, porque eles sabem de uma coisa que muita gente esquece. Problema não aparece do nada. Ele avisa, sempre avisa. Aquele barulhinho diferente? Aviso. Aquela trepidação leve que não existia antes? Aviso. Aquele cheiro estranho depois de rodar muito? Aviso. A moto que morre cedo quase sempre tentou avisar. O problema é que ninguém estava escutando. E olha, não precisa ser mecânico para fazer isso. Você não precisa saber diagnosticar. Só precisa conhecer sua moto. Saber como ela soa quando está normal. Saber como ela vibra quando está saudável. Aí, quando algo mudar, você percebe. Eu já vi gente evitar conserto de R$ 3.000 porque percebeu um rangido estranho na corrente. Levou na oficina, ajustaram, lubrificaram, resolvido. R$ 50. Se tivesse esperado mais uma semana, a corrente ia comer a coroa, o pinhão, talvez até rachar o bloco do motor. R$ 3.000. Ou 50. A diferença? Atenção. Então, o primeiro segredo é esse. Trate sua moto como algo vivo. Não precisa conversar com ela, não precisa dar nome, mas precisa prestar atenção, todo dia. E quando ela falar, escute. Mecânicos odeiam isso, porque a maior parte do dinheiro deles vem de quem só aparece quando o problema já está grande. Conserto pequeno dá pouco lucro. Conserto grande, aí sim. Mas você não quer pagar conserto grande, quer? Então escuta sua moto. Segundo segredo, manutenção invisível. Todo mundo sabe trocar óleo. Todo mundo sabe que tem que revisar freio, que tem que olhar pneu. Isso todo canal de moto ensina. Isso tá no manual. Isso todo mecânico fala. Mas tem uma manutenção que ninguém mostra. Porque não dá ibope, não rende vídeo viral, não é impressionante. Mas é o que realmente faz diferença. Os japoneses cuidam do que não aparece. Eles olham para o chicote elétrico, organizam os fios, protegem com fita ou abraçadeira onde pode encostar em metal, porque eles sabem. Curto-circuito começa com um fio descascado, e fio descasca quando fica batendo em quina de chapa. Eles limpam conectores, não esperam dar mau contato. Limpam antes. Uma vez por ano, abrem, passam um spray de contato elétrico, fecham de novo. 5 minutos, 0 problemas. Eles verificam borrachas, aquelas borrachinhas pequenas que vedam respiro, que protegem sensor, que seguram cabo. Todo mundo ignora. Eles trocam, porque borracha resseca, e quando resseca, racha, e quando racha, entra água, e quando entra água, oxida, e quando oxida, quebra. Moto não quebra por causa de um problema grande. Moto quebra porque você ignorou 10 problemas pequenos. Deixa eu te dar um exemplo real. Conheci um cara que perdeu uma moto inteira porque ignorou um respiro entupido. Respiro pequeno, no motor. Custava R$ 15. Ele ignorou. Pressão subiu, retentor estourou, óleo vazou, motor fundiu.
Moto foi pro lixo, R$ 15. Ou a moto inteira. Sabe qual é o pior? Ele nem sabia que respiro existia, porque ninguém fala disso. Ninguém ensina a olhar para essas coisas. Todo mundo quer falar de escapamento, de performance, de velocidade máxima, mas a moto que dura 1 milhão de quilômetros não é a mais rápida, é a mais bem cuidada nas coisas pequenas. Então anota aí, uma vez por mês, reserve meia hora, não para lavar a moto, não para tirar foto, mas para olhar de perto, chicote, conectores, borrachas, parafusos, abraçadeiras. Procure o que está solto, o que está oxidado, o que está rachado e conserte, na hora, antes de virar problema. Manutenção invisível não aparece no Instagram, mas aparece na vida útil da sua moto. Terceiro segredo: frio não é inimigo, pressa é. No Japão, ninguém acelera a moto fria. E quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Não é recomendação, é cultura. Aqui no Brasil, a gente liga a moto e já sai acelerando. Principalmente de manhã, quando está atrasado. Liga, acelera, primeiro, segundo, terceiro, giro lá em cima. Lá não. Eles ligam e esperam. Não esperam parado, não. Isso é desperdício de combustível e não adianta tanto quanto você pensa. Eles começam a andar, mas devagar. Giro baixo, suave. E sabe por quê? Porque metal frio não se expande igual metal quente. Quando o motor está frio, as folgas são diferentes, os anéis não vedam direito, o óleo ainda está grosso, não lubrifica como deveria. Aí você acelera forte, força tudo, metal contra metal, atrito, desgaste, microdanos que você não vê, mas que acumulam. Não é que você vai quebrar o motor fazendo isso uma vez, ou duas, ou 10, mas ao longo de anos, ao longo de milhares de acelerações brutais com motor frio, o desgaste é brutal. E olha, não precisa ficar 10 minutos parado, não precisa exagerar, só precisa ter bom senso. Liga a moto, espera uns 20, 30 segundos, só para estabilizar a marcha lenta. Depois, sai, mas devagar. Primeiro quilômetro, segundo quilômetro, sem forçar. Deixa a temperatura subir, deixa o óleo circular. Quando o ponteiro de temperatura chegar na marca, aí sim, acelera como quiser. Isso não é frescura, é física, é mecânica e é o que separa motor que dura 300 mil quilômetros de motor que dura 1 milhão. E tem outra coisa, pressa não desgasta só motor, desgasta a embreagem, desgasta câmbio, desgasta suspensão, porque quando você tem pressa, você trata tudo com brutalidade. Engata a marcha com força, solta a embreagem de qualquer jeito, pega buracos sem desacelerar e a moto aguenta muito, mas não para sempre. Quem vive no limite o tempo todo não dura muito, nem gente, nem máquina. Então respira, acorda 5 minutos mais cedo, trata sua moto com calma nos primeiros minutos e você vai ver a diferença. Não amanhã, não mês que vem, mas daqui a 5 anos, quando sua moto ainda estiver rodando firme e a do seu amigo já tiver sido vendida porque não prestava mais. E se você está gostando desse conteúdo, se está percebendo que tem jeito certo de cuidar da sua moto, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda mais gente a encontrar esse vídeo, porque tem muita gente perdendo dinheiro por não saber dessas coisas. E compartilha com aquele amigo que vive reclamando que moto dele não dura nada, beleza? Vamos para o quarto segredo. Quarto segredo, eles não modificam o que funciona. Aqui a gente adora modificar a moto. Escapamento, filtro de ar, chipa, suspensão, guidão, manete, tudo. Quanto mais mexer, melhor. Pelo menos é o que parece. No Japão, totalmente diferente. Eles não têm nada contra a modificação, mas antes de fazer qualquer mudança, eles fazem uma pergunta simples. Isso realmente melhora alguma coisa? E não melhora no papel, não melhora na teoria. Melhora na prática, na sua realidade, no seu uso. Porque a verdade é que a maioria das modificações não melhora nada, piora. Ou, na melhor das hipóteses, não faz diferença nenhuma. Você tira o escapamento original e põe um esportivo. Fica mais barulhento. E aí? Ganhou quantos cavalos a mais? 2? 3? Você sente isso na prática? Ou só gastou R$ 1.500 para fazer barulho? Você modifica a injeção, aumenta a pressão da bomba, mexe no mapa, ganhou torque. Legal. Mas agora o motor está trabalhando fora das especificações de fábrica. Componentes que foram projetados para aguentar X estão sendo forçados a aguentar X mais 20%.
Quanto tempo até quebrar? Entende o ponto? Nem toda modificação é evolução. Os japoneses modificam quando faz sentido, quando melhora a confiabilidade, quando resolve um problema real, não por ego, não por estética, por lógica. E olha, tem modificação que vale a pena. Pneu melhor? Vale. Farol de LED que ilumina mais? Vale. Protetor de motor para quem viaja muito? Vale. Bagageiro reforçado para quem carrega peso? Vale. Mas escapamento barulhento, rebaixamento extremo, guidão esportivo que deixa você torto? Essas coisas não melhoram nada, só te fazem gastar dinheiro e, em muitos casos, reduzem a vida útil da moto. Eu conheço gente que gastou 5, 6 mil reais modificando moto e vendeu ela por menos do que pagou, porque ninguém quer comprar moto muito modificada. Ninguém confia, e com razão. Então, antes de mexer na sua moto, pergunta: isso resolve um problema que eu tenho? Isso melhora meu uso diário? Isso aumenta a confiabilidade? Se a resposta for não, não mexe. Deixa como está. E guarda o dinheiro para manutenção, porque manutenção bem feita vale mais que qualquer modificação. Quinto e último segredo. A moto tem um ciclo, não uma moda. Aqui no Brasil, a gente trata a moto como moda. Usa 3 anos, enjoa, vende, compra outra, usa mais 3 anos, vende de novo, sempre trocando. No Japão, não. Lá a moto tem um ciclo de vida, e eles respeitam esse ciclo. Nos primeiros anos, a moto é nova, está no auge. Eles usam, mas sem abusar, porque sabem que está formando histórico, o motor está assentando, componentes estão se adaptando. Depois de alguns anos, a moto amadurece, entra na fase mais confiável. Tudo já foi testado, pequenos defeitos já apareceram e foram corrigidos. A moto está no ponto, é nessa fase que eles usam mais. Viajam, rodam bastante, aproveitam, porque sabem que é a melhor fase. E depois de muitos anos, quando a moto fica velha, eles não abandonam, não vendem, adaptam o uso, passam a usar para trajetos curtos, para a cidade, reduzem a quilometragem anual, fazem manutenções mais frequentes, trocam peças preventivamente. E a moto continua, 20 anos, 30 anos, 40 anos, firme, porque eles entendem uma coisa fundamental: moto não envelhece mal se você respeitar o limite dela em cada fase. O erro que a gente comete é querer que a moto de 15 anos rode igual a moto nova. Aí força, aí exige, aí quebra e aí fala que moto velha não presta. Não é que não presta, é que você não soube respeitar. Cada fase da vida da moto pede um cuidado diferente. Motor com 100 mil quilômetros não aguenta a mesma pancada que motor com 10 mil. Embreagem com 200 mil não responde igual embreagem nova. E tudo bem, não precisa aposentar a moto. Só precisa ajustar a expectativa e ajustar o uso. Eu conheço gente que tem moto de 1985 rodando todo dia, sem drama, porque cuida, porque respeita, porque entende que aquela moto não é mais a mesma de 40 anos atrás. E não precisa ser, só precisa funcionar. E funciona, porque foi bem cuidada, porque não foi abandonada, porque o dono entendeu o ciclo. Então para de trocar de moto a cada 5 anos. Para de achar que moto velha não presta. Cuida da que você tem. Respeita o momento dela e ela vai te levar muito mais longe do que você imagina. Então, recapitulando, os 5 segredos japoneses que fazem moto durar 1 milhão de quilômetros. Primeiro, trate sua moto como responsabilidade, não como objeto. Preste atenção, escute, sinta. Ela sempre avisa antes de quebrar. Segundo, cuide do que ninguém vê. Chicotes, conectores, borrachas, respiros. Manutenção invisível salva motores. Terceiro, não tenha pressa. Respeite o aquecimento. Metal frio não aguenta brutalidade. Quarto, não modifique por modinha. Modifique por necessidade. Nem toda modificação é evolução. Quinto, respeite o ciclo da moto. Cada fase pede um cuidado diferente. Não abandone, adapte. Esses segredos não estão no manual, não dão lucro para a oficina, não rendem like fácil, mas são eles que fazem a diferença entre moto que dura 5 anos e moto que dura 40. E olha, não é difícil. Não precisa ser mecânico, não precisa gastar fortunas, só precisa mudar a mentalidade. Parar de tratar moto como descartável e começar a tratar como um investimento de longo prazo. Porque no fim das contas, não é sobre ter a moto mais rápida, não é sobre ter a mais bonita, é sobre ter a que te leva aonde você precisa ir. Hoje, amanhã, daqui a 20 anos. Se você pilota pensando no longo prazo, esse canal é para você.
Aqui não é sobre correr, é sobre entender até onde dá para ir sem quebrar no meio do caminho. Comenta aqui embaixo qual desses segredos você já aplica e qual vai começar a aplicar hoje. E compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ver, porque tem muita gente perdendo dinheiro e moto por falta de informação. Porque o perigo muda de nome, mas a linha continua vermelha. Até o próximo vídeo.